Veio avante a palavra escrita no livro dos Salmos. No capítulo 90. Se todos encontraram, vamos ler então com a ajuda de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação, e acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Glória a Jesus. Esta é uma oração que Deus deu a graça de Moisés fazer, onde ele descreve a fraqueza do homem e a providência de Deus. Lendo, irmãos, este capítulo, podemos ver a liberdade que Deus deu a Moisés de falar com Deus. Irmãos, vejam que ele fala de uma maneira tão franca, tão clara com o Senhor, como se fosse alguém que encontra um amigo e tem a oportunidade de fazer-lhe um relato daquilo que pensa, daquilo que sente, daquilo que vê, na confiança de que seu amigo está observando e analisando aquilo que ele está dizendo. Isto Moisés fazia pela fé, crendo que aquilo que ele estava falando realmente com Deus. Ora, a oração, irmãos, ela é uma qualidade, uma condição oferecida por Deus, que até o próprio Filho dele usou. Os irmãos, vendo que o Senhor Jesus era em forma de Deus, era o Filho de Deus e ele sabia.
No entanto, ele fez orações e ficaram os exemplos das suas orações. Ele orou quando via que tinha que se cumprir o sofrimento, o martírio, e ele não se sentia assim totalmente preparado com força suficiente. Então sentiu a necessidade de orar ao Pai. E outras orações também ele fez. E esta oração, ou as orações que fez, ficaram como exemplo de que também a nós dava a mesma condição de podermos, pela fé, entrar no santuário e falar com Deus. O que no passado não era possível, porque somente o sumo sacerdote podia entrar no santuário, no lugar santíssimo, uma vez por ano, e levando uma oferta de sangue para a remissão primeiro dos seus pecados, para depois interceder em favor do povo. Mas uma vez o Senhor cumprindo no madeiro da cruz a obra de salvação, irmãos, pagando a dívida que na nossa condenação se tornou impagável, e Ele pagou porque fomos condenados, Ele pagou por nós, deu-nos a liberdade que Ele tinha, e agora também pela fé entrar do santuário. É claro que não é fisicamente, até porque nós não temos aqui um lugar específico para a pessoa entrar ali e falar com Deus. Não, irmãos. Entrar no santuário pela fé, irmãos, com a nossa cabeça erguida pela liberdade que nos concede, e isto diz respeito à comunhão que nós temos para poder falar com Ele. E comunhão é ligação. De modo que Moisés deixa aqui este exemplo, conversa com Deus sobre a fragilidade, a fraqueza do ser humano. Quem é o ser humano? A grandeza do humano, irmãos, está somente no seu pensamento, porque o homem nada tem. Ele tem vida curta, os irmãos dizem aqui, a duração da vida, como disse, é de 70 anos. E se alguém pela robustez ou saúde passa disso, tudo que passa é fraqueza, enfado, sofrimento da carne. Mostrando então o que é o homem. E ele faz aqui, irmãos, nesta oração, falando que o Senhor teria sido, já era sido para ele e para toda a humanidade, refúgio de geração em geração. Então dizia, antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Eternidade é incomensurável, não se mede, não dá para saber, não existe medida. E isto, uma eternidade, de eternidade, irmãos, é uma coisa que não há tempo, ou seja, uma coisa de sempre existir. Antes que tudo isso, ele já era Deus, já era o Criador. Agora, havendo feito o homem à sua imagem e semelhança, como ainda agora há pouco nós ouvimos a leitura, o que aconteceu, irmãos, foi que por causa do pecado do homem, o resultado do seu pecado foi a destruição. E essa destruição é a morte. Resultou do pecado, morte, destruição. Não existe nada maior que possa destruir do que a morte. Uma doença pode destruir a saúde da pessoa, mas a pessoa está viva até que chega a destruição total. Então morreu, desapareceu e nunca mais será nada, porque volta a ser o que fora antes, era o pó da terra. Mas aqui, irmãos, nesta descrição ele diz que o Senhor reduziu então o homem à sua destruição por causa da morte, mas deixou depois, irmãos, ao ser humano uma ordem: volvei, filhos dos homens, volte. Eu determinei a morte e a destruição para vocês sumirem, desaparecerem, mas agora a minha ordem é de vocês voltarem, porque o poder de Deus, irmãos, cria aquilo que não existe. E de fato então veio a ordem para a volta do ser humano para Ele.
Bendito seja Deus. E esta volta, irmão, se concretizou na vinda, ou seja, como Filho de Deus, a palavra feita carne, para poder então tirar esta destruição que Ele ordenou, morte. Ninguém poderia, irmãos, tirar a morte do ser humano, mas Jesus Cristo veio para tirá-la. Tanto é que Ele morreu, mas foi ressuscitado. Quer dizer, Ele mostrou que o poder dele está sobre a morte. Foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou para nunca mais morrer, condicionando com isto a volta do ser humano para Deus, porque venceu a morte. Como Ele venceu a morte, nós iremos vencer a morte também, irmãos. A princípio, durante a vida do ser humano sem Deus, pesa sobre ele a ordem de destruição. Olha, vocês vão morrer e terminou por aí. Pecou, resultado é a morte. E ninguém escapa da morte. Mas em Cristo veio a segunda ordem, a volta para Deus. E nós hoje estamos dentro desta segunda etapa. Nós estamos agora vivendo o tempo da volta para Deus. É como que alguém, por exemplo, sai com destino a uma cidade andando a pé, está indo numa estrada e vê gente que vem vindo de lá para cá. E nós estamos saindo daqui para lá porque está em guerra. Isto aqui vai ser destruído. Deu um problema aí e vai ser invadido, vão pôr fogo em tudo, e nós estamos voltando para um lugar onde a gente morava no passado. Mas a gente vê gente que vem vindo de lá para cá. É o que acontece hoje. Nós estamos caminhando em direção à vida eterna, volta para a glória de Deus, e vemos que o mundo caminha a passos largos para trás. Estamos indo para a frente e vendo que outros estão voltando, vindo para a destruição. E o trabalho do nosso adversário é nos convencer a entrar nesta multidão que volta. O apóstolo deu um exemplo, irmãos, daqueles que voltam. Olha que coisa impressionante. Estes são como aqueles cães que voltam ao seu vômito, vai comer aquilo que vomitou. Imagine isto. É como alguém que tinha uma porca, um animal sujo, imundo, lavou, deixou limpinho, cheirosinho, num lugar limpo. Quando descuidou, ele escapou e voltou a se espojar na lama outra vez. Dá para entender o caminho reverso que estão fazendo hoje as pessoas no mundo? E dá para perceber a direção que nós estamos caminhando? Bendito seja Deus, que ninguém seja iludido para entrar na multidão que está de retorno para a lama do pecado. Nós estamos caminhando para a volta e o encontro com Jesus Cristo, que Ele provou a morte por nossa causa, mas Ele ressuscitou e deixou para nós o poder da ressurreição. Então nós não tememos a morte, porque ela é consequência, é quem tem que passar num portão. Eu, para chegar do outro lado, tenho que passar nessa porta aqui, não dá para ir por outro caminho. A porta é essa, eu vou morrer, só que depois que eu passar dela, eu chego no lugar do meu destino. Vamos passar pela morte, sim, porque ninguém está aqui para viver para sempre, mas saindo dela, que nós vamos sairemos para a ressurreição com a vida eterna na glória de Deus. Bendito seja o Senhor. Então ele dizia: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que nós alcancemos corações sábios. Nós não podemos, Senhor, ficar descuidado, olhando para quem está voltando. Dê sabedoria a nós, de tal maneira que olhemos somente para a frente, porque o alvo nosso está lá, não está para trás. Estamos caminhando para a eternidade e na glória dos céus.
Então, dá para nós esses corações sábios, para nós podermos te agradar melhor. E também te pedimos, sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nós nos regozijemos, nós nos alegremos todos os nossos dias. E alegra-nos pelos dias em que nos afligiste. Que dias são estes que nós fomos afligidos? Cuja aflição já não está mais sobre nós. Eram os dias que nós estávamos sobre o poder e o domínio do pecado, que não tínhamos força de evitar a mentira, a maldade. Nós não tínhamos poder sobre isto. O ser humano não tem. O ser humano não tem poder de evitar que o pecado reine sobre ele. E ele faz aquilo que não quer, querendo ou não, ele está debaixo do domínio do mal. É obrigado a comer aquela comida, porque é ali que ele vive, ele está preso sob esse regime. Então ele vive sobre esta aflição que Deus deu ao homem por causa do pecado. Mas agora escapamos desta aflição e estamos na graça do Filho de Deus. Então diz agora, alegra-nos pelos dias que nós fomos afligidos no mundo e víamos só o mal, mas agora nós estamos vendo o bem. O que é que viemos fazer nesta manhã? Ver o mal ou ver o bem? A tua escolha, aquilo que você quis fazer hoje, que foi vir aqui, porventura não foi para ver o bem? Então você não volta sem ver o bem na terra dos viventes. Glória ao nome do Senhor. Mas o mundo, irmãos, vive no mal, e tudo que procura está sob efeito do mal. Então dizia, sacia-nos de madrugada, Senhor. É uma oportunidade muito boa de que a tua presença me sacie, me alegre, me faça feliz. E é isto que o Senhor faz conosco, irmãos. Ainda que não estamos agora numa madrugada, mas nós estamos diante do Senhor, porque escolhemos o bem, escolhemos vir buscar o quê? A palavra de Deus, saciar as nossas almas. Se tens fome e sede de justiça, aqui está a palavra de Deus para te saciar. Jesus Cristo te sacia nesta manhã. E apareça a tua obra sobre os teus servos, e a tua glória sobre os seus filhos. A obra de Deus, irmãos, é tudo aquilo que diz respeito à graça, à bondade, às virtudes da vida futura. Ele pedia que aparecesse. Será que Deus não poderia nesta manhã, para este grupo grande que aqui está, que fez força para chegar aqui, veio gente até de longe, ele não podia fazer com que aparecesse aqui um pouquinho da sua obra, dos trabalhos daqui? Irmãos, vamos fazer aqui uma comparação. Por exemplo, alguém vai visitar uma família importante, amigos, e conversa, depois ela diz, olha, eu vou mostrar para vocês as coisas que nós fazemos aqui. Nós temos aqui um ateliê e a gente faz coisa tão linda, mas poucos conhecem. Vocês querem conhecer? Eu vou mostrar a nossa obra. Vem comigo aqui. Aí abre lá um espaço, olha, isso aqui é para isso. Então a pessoa se deslumbra em ver aquela maravilha. Ai, que coisa mais linda. Meu Deus, que eu nunca vi isso aqui. Nós estamos aqui agora. Será que o Senhor não podia agora abrir um espaço e começar a mostrar um pouquinho da sua obra? O seu amor, isto é obra de Deus. Se a igreja tivesse comunhão, irmãos, Ele ia manifestar um pouquinho do seu amor aqui, manifestar um pouquinho da alegria de Deus. Sabe que Deus tem alegria? Porque se a palavra recomenda, não entristeçais o Espírito Santo, é porque também no Espírito se alegra. Será que Ele não podia nesta manhã manifestar aqui uma alegria aos filhos de Deus?
que foram afligidos no mundo do pecado, mas agora estão aqui diante do Senhor para serem saciados na tua comunhão, povo, que agora está ouvindo isto aqui. Pode o Senhor manifestar um pouco da sua obra, da sua glória, e ser sobre nós a graça do Senhor Deus. Ó igreja agraciada, se Ele manifestar um pouco dos favores, das alegrias, das misericórdias da sua graça, nós sairíamos daqui felizes, cantando, glorificando a Deus e dizendo: Senhor, eu não esperava receber o que alcancei nesta manhã. Receba nesta comunhão o amor que está descendo dos céus, a alegria de servir a Deus, o prazer de cantar. Não chores mais. A aflição já ficou no mundo. Estamos nos tempos da graça. Aqui há amor, aqui há paz, há alegria, há prazer de cantar. O mudo glorifica a Deus, o surdo louva a Deus, o pecador entra e é perdoado e louva a Deus. Dá para arrancar do teu coração agora um louvor à majestade divina. Então o faça, louve o teu Deus, porque agora Ele vai confirmar as obras das tuas mãos. Bendito seja o Senhor. Que Deus está fazendo aqui agora, irmãos, presenteando este povo, pelo teu sofrimento do passado, pelas lágrimas que derramaste quando o pecado te dominava, os vícios te faziam sofrer, o mal te seguia, você não tinha sossego, espíritos das trevas que te dominavam, a tua boca era um sepulcro aberto, os teus olhos eram maldosos, muitos faziam mal para terceiros, muitos invocavam os espíritos das trevas para trazer a desgraça no vizinho, na família, no casal. Foram limpos, foram santificados, esta aflição ficou para trás, você está na graça. Glorifica o teu Deus que te ama. Glória a Jesus. É a nossa porção de hoje. Deus seja louvado.